Diga comigo, capacidade. Fala forte, capacidade de seguir instrução. Fala para o seu irmão assim: quem não tem capacidade de seguir instrução, não vive milagre. Pergunta para o seu irmão: você consegue seguir instrução? Não, pergunta direito para ele, para o irmão da direita, da esquerda, atrás de você. Consegue? Graças a Deus. Abra sua Bíblia, nós estamos ainda dentro da campanha da Jornada Feliz, no mesmo propósito que o nosso pastor. Esdras 8,15, por favor, diz assim: eu reuni junto ao rio que corre para Ava, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista ao povo e ao sacerdote, não encontrei nenhum levita. Vamos ler de novo? 1, 2, você pode ler junto comigo? 1, 2, 3, todo mundo bem bonito. Vai lá, 1, 2, 3 e... eu os reuni junto ao rio que corre para Ava, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei a revista ao povo e o sacerdote, não encontrei nenhum. Diga graças a Deus. Senta aí no seu lugar, por favor. Nós estamos dentro da campanha da Jornada Feliz e nós usamos o texto de Esdras 8:21, que diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus e para lhe pedirmos jornada feliz para nós, nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiro para nos defender diante do inimigo. Porque eu já tinha dito ao rei que a tua boa mão do Senhor é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua ira e a sua força sobre todos. Você conhece o texto? Sobre todos que o abandonam. Presta atenção, irmãos. Esse texto, na verdade, mostra o líder Esdras tomando uma decisão, na verdade, para chegar em algum lugar de vitória. A gente precisa lembrar que o povo, nesse momento, está há 70 anos vivendo como? Não, você está aí, quem está aí, meu Deus? 70 anos vivendo como? Escravo. E eles estão prestes, na verdade, a abandonar mais uma vez a escravidão. Eles iam deixar de ser servo mais uma vez para voltar a ser senhor. A caminhada, na verdade, que eles teriam que fazer não era uma caminhada, vamos dizer, fácil. A história vai dizer que da Babilônia a Jerusalém eram 1.500 quilômetros. Eu te pergunto, quanto tempo gastaríamos hoje para percorrer 1.500 quilômetros, motorista? Carro? 2 dias? 2 dias, 24 horas? Quanto? 18 horas. Eu acho que foi mais ou menos isso que nós gastamos. Deixa eu ver. Quando a gente foi para Santa Catarina de carro com o pastor, acho que foi mais ou menos isso, 18, 19 horas de carro, mais ou menos. Só que a Bíblia diz que eles gastaram 6 meses. Por quê, pastor? Porque, na verdade, irmãos, o caminho era difícil. O caminho, na verdade, haviam dificuldades, barreiras. E, principalmente, Esdras já tinha dito, havia o que no caminho? Ô, gente, vocês estão aí comigo? Quem está aí? O que tinha no caminho? Inimigo. Nós precisamos entender que 2024 é tolice você não achar que você não vai encontrar inimigo pelo seu caminho. É tolice você pensar que você não vai encontrar dificuldade. É tolice você pensar que você não vai encontrar gigantes, que você não vai encontrar salteadores, gente que vai tentar roubar a sua fé, gente que vai tentar roubar a sua esperança, gente que vai tentar roubar a sua prosperidade. Esdras sabia disso, que
que a caminhada não seria em 24 horas. Ele sabia que não seria chegar uma viagem segura de você pegar um avião, embarcar tudo direitinho e chegar. Não, porque ele estava carregando tudo o que era deles. Vovô, vovó, senhor, senhora, jovem, adolescente, criança de colo. Ninguém vai ficar para trás. E mais, Esdras não estava indo de mãos abanando, não. Ele estava carregando toda a riqueza, tudo aquilo que era do povo. E isso, na verdade, chama a atenção de quem quer roubar a sua bênção. Porque ladrão não quer roubar quem não tem nada. Você já viu ladrão roubar mendigo? Já viu algum mendigo que fala assim: ei, roubaram aqui, ó, minha cachaça, roubaram? Já viu? Não. Por quê? Ninguém está preocupado, na verdade, com aquilo que você não tem. Ninguém está preocupado, na verdade, com aquilo que não existe valor. Mas tudo que é de valor, está todo mundo de olho. Por isso, irmã, dá valor ao seu marido, porque pode ter alguém de olho nele. O maridão, dá valor à sua esposa, porque ela tem valor. E pode estar alguém. Que isso, pastor? Tem gente que pode estar de olho, na verdade, no seu trabalho. Tem gente que pode estar de olho, na verdade, naquilo que é seu carro, sua casa. Aquilo que você despreza, tem alguém que está querendo. Quem está me entendendo? Esdras sabia disso. E por isso, na verdade, ele precisa de uma estratégia para chegar em segurança até Jerusalém. Só que a Bíblia vai dizer no versículo 22, que ele disse assim: porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros. Então ele estava dizendo para o povo assim: não vai ter ninguém para guardar aquilo que é nosso, para guardar a nossa família, para guardar as nossas mulheres. Era comum que naquele tempo pessoas viessem e roubassem mulheres e crianças para fazer elas de escravo. Era comum naquela época. Então eu preciso entender que há uma instrução para que a gente chegue com segurança no nosso destino. Qual é a instrução? Qual é a instrução? Jejuar, orar, se humilhar. Qual era a instrução? A Bíblia diz que antes ele se reúna, chama todo mundo e fala para eles assim: ó, a nossa jornada não vai ser fácil, a nossa caminhada não vai ser fácil, e não teremos, na verdade, ajuda de ninguém para nos defender. Por quê? Porque eu já tinha dito para o rei que a boa mão do Senhor. Você não está entendendo. Esdras disse, chegou para a multidão, para Israel que está lá, todo mundo chegou e falou assim: ó, a jornada vai ser difícil, vai ter dificuldade, vai ter isso, e não vai ter ninguém para nos defender, porque eu já tinha dito ao rei: a boa mão do Senhor é sobre todos aqueles que o buscam. Você não está entendendo. Esdras está dizendo assim: quem busca o Senhor vai encontrar proteção diante das suas mãos. Tem alguém que está me entendendo, meu Deus? Quando você decide a buscar a Deus, a mão de Deus vem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Tem alguém me entendendo nesse lugar, meu Deus? Ele diz: eu já tinha avisado para o rei, eu não preciso de nada de você. Eu não preciso nada da Babilônia, eu não preciso de cavaleiro, eu não preciso de soldados, eu não preciso de arma, não, porque basta a mão do Senhor sobre nós. Quem está entendendo, meu Deus? A Bíblia diz que ele chama todo mundo e fala assim: vamos ter que jejuar, vamos ter que orar, vamos ter que nos humilharmos. Por quê, pastor? Nós não estamos aqui à toa. Ficamos 70 anos cativos porque erramos lá atrás.
Se você for ver a história de Israel, toda vez que o povo desviava dos seus caminhos, eles eram entregues às mãos dos seus inimigos. Esdras disse: para a gente ter proteção pessoal, proteção para a família e proteção pelos bens, vamos ter que orar, jejuar e e vamos pedir a Ele que nos abençoe durante o caminho. Essa era a instrução. Qual é a dificuldade nisso? Qual é a dificuldade de entender isso? Nenhum, pastor. Qual a dificuldade de entender, pastora Fâmia? Qual a dificuldade, Tamara? Nenhuma. Ele chegou para a igreja e disse assim: irmãos, mostrou para ele a real situação. Vai ter problema, a jornada não vai acabar amanhã, o caminho é longo, vai ter dificuldade, e estamos sozinhos, porque não vai ter ninguém nos protegendo, não vai ter ninguém cercando, não vai ter cavaleiro, não vai ter ninguém, não vai ter ninguém escoltando o nosso tesouro, não vai ter ninguém, porque eu disse para o rei que se a gente buscar a Deus, a mão dele viria sobre nós e ia nos guardar. Fácil de entender, Guilherme. Só que a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no rio e acampam durante 3 dias, Esdras começa a verificar se está todo mundo ali. Você já viajou em grupo? Quem já? Deixa eu ver. Levanta a mão dizendo que já viajou. Vocês nunca viajaram não, povo? Oh, meu Deus. Na escola de vocês nunca teve aqui que vocês tinham que levar um papelzinho para a mãe assinar? Já teve? Cadê fulano? Esdras estava assim, gente, deixa eu ver. Fulano está ali, fulano está ali, o sacerdote está ali, ó, a Maria está ali, ó, o João está aqui. De repente, depois, ó, presta atenção, depois de 3 dias, vou dizer de novo, 3 dias, Esdras começa a procurar e não encontra nenhum filho. Esdras começa a procurar e não encontra nenhum filho de Levi. Ele não encontra nenhum levita. Sabe quem que eram os levitas? Sabe quem que eram os levitas? Eu e você. Cada um de vocês que é um lar que é líder de lar de paz é um levita. Cada um de vocês que é um obreiro é um levita. Cada um de vocês que são pastores, que são discipuladores, é um levita. A gente nos dias de hoje acha que levita é aquele que canta. Mas não, levita na verdade é quem trabalha no reino, quem trabalha no templo, quem faz as coisas de Deus acontecer. Então Esdras começa a procurar e não achou Silas, não achou Carlos. Esdras começou a procurar e não achou Wesley. Cadê o Fabrício? Cadê o pastor Henrique? Não está aqui. Cadê ele, gente? Cadê o pessoal? Irmãos, existem pessoas que vão continuar cativas porque não conseguem seguir uma instrução. Uau! Tem gente que vai continuar preso, por quê? Porque ele não consegue seguir a instrução de alguém. Eu preciso entender, os levitas na verdade, a Bíblia vai dizer que quando a terra foi dividida, Jerusalém foi dividida, eles não receberam nenhuma porção de terra. Mas o que eles receberam? Eles receberam o privilégio de servir a Deus para... Não, você não está entendendo. Por exemplo, Deus pegou a terra de Jerusalém, de Canaã, e dividiu entre todas as tribos. Todas as tribos, pastor. Cada um tinha o seu pedaço de terra. E lá eles tinham que cultivar, eles tinham que trabalhar, eles tinham que fazer tudo. Os levitas não. Os levitas, a parte da herança deles, o Senhor disse assim: eu serei a herança deles. Você ainda não compreendeu? Quando Deus estava dizendo assim, Deus estava dizendo assim, ó, tudo que eles precisar,
eu serei o sustento deles. Não, eles não vão precisar de terra, porque aonde eu estiver eles vão estar. Eles não vão precisar trabalhar, porque eu vou sustentar eles. Eles não vão precisar de moradia, porque eu vou guardar eles. Meu Deus, tem alguém que está me entendendo nessa noite? Se eles ficarem doentes, não preocupa, porque o Salvador, o médico dos médicos, aquele que cura, aquele que criou o homem e a mulher, está com eles. Quem está entendendo? A Bíblia vai dizer que eles já eram de Deus, separados para o ministério, separados por Deus. Só que a Bíblia está dizendo agora que esses que são separados por Deus iam continuar cativos. Por quê, pastor? Porque um líder convocou um jejum, uma oração, e ele não apareceram. Pastor, que é isso? Olha o versículo 20. E trouxeram ainda 220 servidores do templo. Um grupo de Davi e os seus oficiais tinham formado para juntar os levitas. Todos eles tinham seus nomes nos... Só que a Bíblia fala, quando os seus nomes estão no registro, geralmente a Bíblia não relata James, pastora Family, pastora Thalita. Não, ela registra o chefe da cabeça. A Bíblia está dizendo que 220 chefes de cabeça, chefes de família, pais de famílias, homens de renome, fora mulheres e crianças, ficaram para trás. Por quê? Porque alguém não quis seguir uma instrução. Pastor, eu não estou entendendo. Sabe por que nossa geração, irmãos, vive com tanta dificuldade? É porque nós temos dificuldade de seguir aquilo que é simples. Sabe por que às vezes a gente não tem vitória na vida? É porque você tem dificuldade de seguir uma instrução. Sabe por que muito jovem não vence? Porque ele tem dificuldade de seguir uma instrução. A geração nossa é tomada por aqueles que já acham que já sabem de tudo, que não precisam de ninguém, que não precisam de ajuda, que não precisa de alguém para instruir, não precisa do pastor. É um povo que a internet é o seu guia. Eu não preciso do pastor, eu não preciso do líder, eu não preciso do discipulador, eu não preciso da igreja, eu não preciso de nada. Eu faço o que eu quiser. Esse é o problema, porque muita gente não vê milagres acontecer na sua vida. Quem está entendendo? Por quê, pastor? Porque ele diz assim: eu era de Deus, eu me batizei, eu aceitei Jesus e eu estou na caminhada. Só que é normal durante a caminhada, o processo, Deus começar a te usar. Quem Deus vai usar aí, meu Deus? Não. Você aceita Jesus, Jesus te salva, te limpa, te batiza. Aí você começa a caminhar com Jesus. De repente é natural que você começa a crescer no ministério, crescer na obra. Você começa a se destacar, você começa a ser uma benção. Alguém vem e fala assim: poxa vida, o Silas, olha como é que o Silas é uma benção. Vou levantar o Silas de obreiro, eu vou levantar fulano. Deus chama ele para o ministério. Ele sobe mais um degrauzinho, ele muda de nível, ele muda de acesso. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas nos dias de hoje? Elas esquecem de quem as instruiu. Elas esquecem de seguir agora a instrução. Eu não preciso mais de instrução, porque agora eu sou líder. Eu não preciso mais de instrução, porque agora eu sou pastor auxiliar. Eu não preciso mais de instrução, porque o pastor me levantou como discipulador. Eu sou presidente do grupo de homens. Esse é o grande problema, porque todo mundo que para de seguir instrução, independente de quem você é, vai deixar de ver milagres. Forte, né? Tem hora que o glória a Deus engasga aqui, né? Fica assim, Por quê, pastor? A gente tem certas dificuldades de alguma coisa. Por exemplo, eu pego o grupo de obreiros,
E o pastor chega e denomina: Guilherme, você agora, no culto de sexta-feira, vai liderar o povo, vai organizar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Isso é uma Aí o Guilherme vem com toda a boa vontade: ó, irmãos, o pastor pediu para a gente fazer isso, fazer aquilo outro. Vem meia dúzia e diz assim: quem que ele está achando que ele é? O que ele é? Ele está pensando que ele é o que agora? E aí deixa. Sabe o que aconteceu com esse povo? Com esses chefes de famílias? Eles olharam Esdras e olhou assim: peraí, mas Esdras é dos nossos? Esdras faz parte dos nossos que o Senhor separou? Quem ele está pensando que ele é? O segredo para vencer, irmãos, está em você mais ouvir do que falar. Quando você ouve mais e fala menos, você vai mais longe. Você não está entendendo, pastor? Irmãos, deixa eu te provar na Bíblia como uma instrução é muito séria e pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Josué capítulo 1, por favor. Somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer toda a lei que o meu servo Moisés, quem ordenou? Foi Deus? Quem ordenou? Moisés. Deus podia ter chegado para Josué e disse assim: ó, Josué, seja forte, seja corajoso para seguir tudo o que eu mandei a você. Mas não, olha o que Deus está dizendo: seja forte e muito corajoso para seguir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bens sucedidos por onde quer que você. Ei, você não entendeu? Quer ser bem sucedidas, filha? Quer ser bem sucedida? Escuta sua mãe, escuta seu pai, escuta seu pastor, segue a orientação. Não façam o que te der na telha. Antes de tomar uma decisão, consulte ao Senhor. Você não está entendendo? Toda vez que o povo de Deus ia para a guerra, antes eles precisavam consultar Se eles não consultassem o Senhor e fizessem o que queriam, o que acontecia? A Bíblia diz que eles eram entregues nas mãos dos seus inimigos. O poder de seguir uma instrução vai fazer você ser bem sucedido por onde você quer que você anda. Pastor, não entendi. Isso é uma capacidade. Irmãos, eu vou dizer de novo: quem segue instrução vive milagres. Não, eu vou repetir essa frase. Quem segue instrução vive milagres. Não, irmãos, isso aqui dá até para dar um pulinho. Dá ou não dá? Dá? Então vamos fazer um pulinho. Eu levantei. É uma instrução. Levanta aí. Você vai dizer assim, ó: quem segue instrução vive milagre. Dá para fazer? Eu vou até subir aqui que eu quero ver quem vai fazer. Quem segue instrução vive milagre. Agora foi os meninos que dormiu lá atrás. Glória a Deus. Senta aí. Pastor, eu não entendi. A Bíblia vai dizer lá em João que Jesus foi convidado para um casamento. Ele entra no casamento. E quando ele entra no casamento, algo de errado acontece. O que acontece, pastor? A alegria acaba. Como assim, pastor? O vinho acabou. O vinho era a alegria da festa. Era que fazia com que as pessoas celebrassem. Não podia ter festa se não tivesse vinho. E o vinho acabou. A Bíblia diz que Maria, sua mãe, chama ele e diz assim: Jesus, o vinho acabou. Jesus olha e fala assim: o que eu tenho a ver com isso? Eu sou convidado. Eu vim para a festa.
Eu não estou trabalhando hoje não, mãe. Hoje eu vim para comer churrasco. Hoje eu vim para comer um salgadinho de crente, tomar uma Coca-Cola. Mas pensa, irmãos, você está no aniversário de três aninhos. Deixa eu ver aqui, filho. Tem alguém com um filho de 3 aninhos? 4. Você está lá no aniversário de 4 aninhos da filha da Irla. Aí no meio da festa, todo mundo lá, a coxinha acaba. O refrigerante acaba. O que você disse? Acabou. E quando acaba, o que a gente sabe o que é para fazer? O que é? Ir. Só que não é natural um casamento naquela época acabar no primeiro dia. A festa tinha que continuar. Jesus entrou, Maria disse assim: ei, acabou. Jesus disse assim, mas... Aí Maria não dá atenção, vai lá, chama quem está trabalhando e diz assim: façam tudo o que ele... Jesus chama os servos, ele vê lá alguns potes, algumas talhas, e diz para eles assim: encham-nas de água, pegue um pouco e leve para o mestre de sala. Isso é o que? Loucura. Isso é o que, gente? Loucura. O que Jesus mandou encher de quê? Água. Sabe por quê, irmãos, que às vezes não seguimos instrução? É porque você age no campo da razão. É porque você está agindo no campo da lógica. Para você, 2 e 2 precisam ser 4. 4 e 4 precisa ser 8. Mas a Bíblia diz que Deus não vive, não age, não trabalha na lógica, na química, na física, na ciência. Ele trabalha no campo da fé. Ele trabalha no campo do sobrenatural. A Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como se fosse 1000. Deus não está preso no tempo. Deus não está preso na sua circunstância, no seu momento. Não. Por isso Jesus ele diz assim: enche com água, pega a água e leva para o... Isso é uma instrução. Só que tem muita gente que, se Jesus fizer isso, ele diz assim: esse cara é louco, esse cara é doido, eu não vou fazer isso não, porque eu vou passar vergonha, eu vou ganhar xingo, eu não vou fazer, eu não vou. E quem não faz, não vê milagres. A Bíblia diz que os servos pegaram, encheram, pegaram um pouco e levaram. Quando levou, o que aconteceu? O que aconteceu, gente? O milagre aconteceu após a instrução. Quem está entendendo? Quem segue milagres vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Quando você segue, aliás, quem segue instrução vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Irmãos, quem quer viver o sobrenatural? Quem quer ser próspero? Quem quer ser guardado, protegido? Fala para o seu irmão: segue instrução. Se te mandar fazer uma coisa, não faça outra. Se te mandar ir para a direita, vá. Eu me lembro como se fosse hoje. As primeiras vezes que eu subir no altar aqui, quando o pastor me ungiu como pastor auxiliar, eu estava do lado dele, eu tinha acabado de entregar o copo com água para ele. Ele disse no meu ouvido assim: ó, tá vendo? Tinha um auxiliar pregando na época, e ele disse para mim assim no meu ouvido: nunca faça o que eu não te mandei você fazer. Nunca faça o que eu não te mando. Ele estava dizendo para mim assim: não faça o que te der na telha, não faça o que você quiser. Quando chegar, ele estava dizendo para mim: quando chegar a sua vez, quando você tiver a oportunidade, siga a instrução, siga a direção, siga o caminho. É por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, você está entendendo, gente? Tem alguém que está entendendo nesse lugar? Quer vencer, filha? Quer vencer? Sim.
você vai ter oportunidade. Não faça o que te der na telha, faça o que você foi instruído a fazer. Quando você for pregar, pastor James, não faça o que você... Não, mas Deus me deu uma palavra extraordinária. Você foi instruído para isso? Não, não fui, mas essa palavra está mexendo comigo. Siga a instrução. Quer vencer na vida? Siga a instrução. Porque quem não segue a instrução vai deixar de ver. E você já percebeu que tem gente que tem dificuldade de seguir uma instrução? Ele diz assim, o líder chega e fala assim, não faça, não vai. A mãe diz, menina, não vai. O pai diz, não faça, não vai, não está na hora, não está pronto, não é assim, por favor, faça isso. Aí ele vai e faz tudo e depois diz assim, poxa, mas Deus não quer me abençoar. Deus não quer abençoar a minha vida. Não, irmãos. É porque você desviou o caminho que você foi levado para seguir. Tem alguém me entendendo, meu Deus? Não, deixa eu te dar outro exemplo. A Bíblia diz que Jesus tinha 3 irmãos que eram amigos íntimos dele. Vocês sabem quem era? Maria, Marta e Lázaro. Uma de suas irmãs de amigo íntimo, a quem Jesus amava, diz a Bíblia, mandou um recado para ele dizendo assim, o seu amigo, a quem você ama, está doente. Está lá em João capítulo 11, depois você lê. Lázaro está doente. E você conhece a história. Ele vem ao quê? Ao quê, gente? A falecer, ele morre. O amigo que Jesus amava morreu. A Bíblia diz que depois de um certo tempo, Jesus volta. E ao voltar, ele encontra com Marta, uma de suas irmãs. Marta diz para ele assim, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí ela continua dizendo, mas eu sei, se o Senhor pedir a Deus, tudo pode acontecer. Aí Jesus disse assim, Marta, seu irmão há de Ela diz assim, Senhor, eu sei que nos últimos dias eles vão ressuscitar, meu irmão. Marta, ele disse assim, Marta, presta atenção, quem crer em mim, ainda que morra, viverás. E ele continuou dizendo, e aquele que crê em mim, se morrer, não vai morrer eternamente. Oh meu Deus, o que Jesus está fazendo para ela? Pregando, instruindo, mostrando ela A Bíblia diz que Jesus continua, você conhece a história, ele chega lá, abraça Maria, a mesma coisa. Aí Jesus pergunta assim, aonde colocaram ele? Levam Jesus até lá. Era uma gruta, e tinham colocado uma pedra na frente do túmulo de Lázaro. E lá Jesus grita em alta voz, tirem a pedra! O que é isso? Não, o que é isso, gente? O que é isso? Mas quem não tem capacidade para seguir instrução, não consegue enxergar milagre. Marta, mesmo que Jesus prega para ela, mesmo que Jesus tenha um momento para ela diz assim, mas Senhor, já cheira mal, porque ele morreu há 4 dias. Ela estava dizendo assim, por que o Senhor está mandando tirar a pedra? Não precisa disso, essa ferida dói. Jesus tem que olhar para trás. Eu imagino, se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia, demoniada, filha de Belial, eu não acabei de pregar para você? Mas Jesus, ele olha para ela, Marta, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quem está entendendo? A Bíblia diz que antes de Jesus dizer assim, Lázaro, venha para fora, o que eles tiveram que fazer? O que eles tiveram que fazer? Não, eles tiveram que seguir uma instrução.
Quem não segue instrução, irmão, vai perder seu reino. Quem não segue instrução vai perder coroa. Quem não segue instrução não vai ver milagre. Quem não segue instrução não vai ver o pão e o peixe multiplicar. Quem não segue instrução não vai andar por cima das águas. Quem não segue instrução não vai ver o gigante caindo. Quem não segue instrução não vai ver as muralhas caindo. Toda a Bíblia você vai ver que antes de um milagre, uma instrução foi revelada. Quem está me entendendo? O segredo para me vencer é eu fazer o que eu fui chamado para fazer, o que eu fui instruído para fazer. Quando o discipulador te chama ali numa reunião e te instrui, ele está te mostrando um caminho para você ser bem. Quando você diz assim, não, mas isso aí eu não vou fazer não. Não, isso aí eu não vou fazer não. Você está abrindo mão de ver um milagre acontecer. Eu tenho muitos relatos de gente que chega perto de mim e diz assim, ai pastor, o lar de paz está tão difícil, porque fulano não quer fazer. Aí eu pergunto para ela, você fez isso? Não. Você leu isso aqui? Ai pastor, sabe o que é? Esse é o problema. Tem gente que não vence, tem gente que não cresce, porque ele quer fazer as coisas aqui, ó. Ei, irmãos, é extremamente complicado eu dizer isso, porque eu sei que muitas pessoas não entendem. Mas você sabia que Deus não fala com qualquer pessoa? Mesmo você sendo crente, mesmo você sendo cheio do Espírito Santo. Pastor, como assim? Às vezes você está esperando que Deus desce, montado numa asa de querubim, o céu se abra, fogo saia, terremoto aconteça, e você tenha, e uma voz saindo de lá assim, eis que te digo, Patrícia, Bruno, fica de pé. Você vai. Tem gente que está esperando isso. Mas todo culto Deus está falando com você através do sacerdote. Todo culto o homem de Deus sobe, e Deus através da boca dele está te dando uma instrução, está te dando uma direção, está te conduzindo para aquilo que você precisa fazer, está te mostrando o caminho para você vencer. Toda vez. Por que, pastor? Porque a respeito do reino, irmãos, Deus tem as suas maneiras de falar. Pastor, quer dizer que Deus não fala comigo? Fala, Ele tem o poder para falar. Mas geralmente, quem que Ele usa? Quem que Ele usa? Pastor. Ele vai lá no coração do pastor. Por quê? Porque você, filho dele, orou de madrugada, pediu. Aí Deus vai lá no pastor, visita ele e fala assim, entrega a resposta para o meu povo, entrega, dá essa instrução, levanta essa oferta que vai mudar a vida dele, levanta, faz essa direção. Vocês vão andar por essa campanha, vão orar por 7 dias, vão fazer isso na sexta, vão fazer isso na quarta, vão fazer isso no domingo, através do... fazer alguma coisa diferente. É loucura tentar fazer alguma coisa por mim mesmo. É a mesma coisa de eu rasgar a oportunidade que eu tenho, que Deus está me dando de mudar de vida. Se eu quero viver milagre, eu preciso aprender, eu preciso ser batizado com uma capacidade de seguir uma instrução. Pastor Márcio, mesmo, não, mas eu acho, não tem que achar, só tem que fazer, não tem que achar, não tem que pensar, você só tem que ir lá e, não, vamos pintar aquela parede ali, aquela parede vai ser preta, qual é a instrução? Mas eu acho que não fica legal, acho que se pintar de rosa, pastor, da cor da sua calça, não sei se esse é rosa não, não fica mais bonito se a gente pintar assim? Que cor que é essa? Salmão, olha que chique. Você chegar e falar assim, aonde que é a sua igreja? Minha igreja lá na parede de salmão. Não é? Ei, irmãos, essa é a diferença que vai fazer você vencer ou não na vida. Você está dentro da empresa? Olha o que o pastor falou quarta-feira. Ele disse assim, 4 coisas para que
você não fique desempregado. Vou falar só da minha. Diga para o seu patrão: você não vai ter que repetir uma instrução para mim. Quer ser bem-sucedido? Não crie dificuldade. Lá dentro da empresa, você vai ver que as pessoas que crescem é aquelas que você fala uma vez e não precisa. Dentro do ministério só cresce quando o líder precisa falar uma vez e não precisa falar. Se toda hora tem que alguém te ficar falando assim: ô fulano faz, ô fulano conserta, ô fulano, irmãos, você está deixando a oportunidade de ser abençoado. Existem dois grupos de pessoas no reino: os que vão experimentar o poder de Deus e os que vão assistir pessoas experimentando o poder de Deus. Pergunta para o seu irmão: quem você vai ser? Fica de pé no seu lugar.